Sererama Tupana chama um Guaraninha dela. Chama para o Irupá Brasil, e a de lá, porque ecco. Chama e ela me a igual chupa ore ecco lembrar. A primeira pergunta que eu quero fazer quando você dá aula, você pensa como Juruá ou você pensa como Guarani? É meio esquisito perguntar isso pra você, mas assim, pelo que eu aprendi de Juruá, né? Juruá é a cultura do morto. Primeiro que a gente assim, nasce Guarani, né? E fala Guarani, né? E sonha como um Guarani. Então acho que não tem essa diferença você depois que você crescer, virar se tornar ser professor. Acho que não tem como você pensar diferente, não tem como você pensar como um branco e chegar ali e falar assim, hoje eu vou dar aula como um branco, né? Porque primeiro que a sua língua não faz parte daquele mundo dos brancos, né? Então a língua dos brancos ela faz parte da segunda língua. Então primeiro você tem que pensar no Guarani, né? Por exemplo, eu falo muito, eu sonho nos Guarani e a primeira coisa eu traduzo em Guarani para falar depois o português. Então parece que essas duas línguas faz uma disputa um com o outro, mas ao mesmo tempo as duas chegam na linha, né, juntos, né? Como se fossem empate. Então, como os filmes te ajudam nas suas aulas, então? Tipo, a gente viu que você numa última aula usou o filme. Como é que isso funciona? A oralidade ela é muito importante para nós Guarani, né? Então, acho que o cinema ele ajuda a fortalecer essa oralidade hoje em dia pra gente. Então, é uma ferramenta é importante, né? Que a gente vem usando a favor nosso, né? De guardar essas belas palavras dos Guarani, assim. Então, acho que quando você faz um filme, você não pensa assim, vou dizer assim, que não pensa como assim, como uma pessoa de cinema, por exemplo. Pessoal de cinema é tudo, pensa assim, às vezes uma coisa importante deixa de lado, assim. Então pensa tudo muito nas narrativas, pacotes, picotando todos assim as imagens. Mas assim, nós Guarani, quando fazemos um filme, a gente pensa muito nas narrativas, né? Nessas poesias de narrar como você pode narrar o seu filme e como pode entrar, mergulhar ao mesmo tempo quando você está fazendo, né? Quando você está dirigindo, por exemplo, quando eu estou filmando, eu não me vejo diferente dos meus próprios parentes, então eu me sinto parte daquilo que eu estou gravando, né? Acho que isso que se chama assim, acho que isso me faz diferencial de fazer aquele risco real, assim. Você arrisca ao mesmo tempo ser o diretor e ao mesmo tempo você é uma das personagens daquelas histórias. Então acho que é isso, cara. Acho que então o cinema ele hoje em dia principalmente na educação ela é uma cinema urgente, né, que a gente faz, né? Porque através do cinema também você dialoga com as outras pessoas, assim. Você faz outras pessoas entender, né, o que você quer repassar através do cinema e quais políticas, quais lutas você está fazendo, né? Acho que então o cinema não serve só para você trabalhar assim na escola, o cinema ele serve também ao mesmo tempo de mostrar como é a realidade do seu próprio povo, né? Como o seu próprio povo pensa sobre esse mundo, né?
sobre esses lugares onde você está vivendo. Essa terra é pequena pra gente. Pra onde? A gente vai em outra aldeia? A gente vai se não fala? Não. A gente precisa de uma terra para viver. E aí ele fala assim, o liderando fala assim, não, a gente está preparado agora para matar e morrer. Em todas as aldeias que eu passava filmando lá, as pessoas sempre falavam isso. Não sei se vocês chegaram a ver um marco temporal que eu filmei a cortina lá. Os Guarani, como igual os sapatistas do México, assim, tudo mascarado, assim, falando assim, pô, a gente não vai sair mais daqui, né? A gente vai preferir morrer, né? Aí os caras, como é que eles colocam a máscara para não ser identificado, assim, os guerreiros, assim. É tipo assim, porque se ele é identificado lá, eles são muito perseguidos pelas milícias da fronteira. Quem esteja na Câmara do Deputado, quem esteja na Assembleia, que diga não a marco temporal e sim a demarcação e a vida dessas crianças. Eu não é. Será que o senhor quer ver o índio Guarani enterrado? Será que não, o índio não tem valor? O que que ele tem? Fala os brancos para nós. O que que nós temos? Será que se não tiver mais os índios, enterra nós, aí não veja mais o povo Guarani, nossos parentes. Eu sou muito orgulho em qualquer lugar. Assim, tem algum filme, né, que consiga então mostrar a convivência da cultura Guarani com a cultura Jurá? Eu acho que tenho, por exemplo, esse filme Curta Novo, eu mostro assim, essa caminhada do meu filho de como viver essas duas aldeias, essas duas cidades e aldeia, né? Mostra de como você pode transitar num mundo onde você está andando e caminhar com sua sabedoria. Então a mesma coisa, eu vejo também o filme do Takuma, que chama Carioca, mais ou menos isso, né? Se vem para cidade grande, viver nos meios dos brancos, depois retorna para a aldeia e fica falando, né, como é o mundo diferente. Então acho que a mesma coisa o filme que eu tenho uma curta agora, recente, que eu fiz, ele se chama Cidade e Aldeia, ele mostra um pouco dessas narrativas, desses conhecimentos do caminhar, né? Como você pode caminhar com a sabedoria entre dois mundos, né? Você acha que existe filosofia indígena? Eu acho que o Guarani ele vive na filosofia, né? As palavras são... O Guarani usa muitas sabedoria de metáfora, assim. Então, por exemplo, eu sempre falo que a câmera é como se fosse um cachorro e eu como se fosse um caçador. E com a câmera eu venho caçando a história, né? Então eu sou um cara que através dos cachorros, através da câmera, então eu consigo caçar essas histórias, né? Então eu sou um caçador de história hoje em dia que eu falo, né? Então a câmera é como se fosse uma caneta para mim. Escrevo com a câmera porque através da câmera eu consigo me expressar muito mais melhor do que falar. Então eu sempre falo que através da câmera hoje em dia você conta a metade dos próprios sonhos, o que você sonha, o que você não sonha. Então hoje a câmera ela é tão fundamental para nós de guardar essas pequenas palavras, esse sonho que a gente está carregando entre a gente. E a mesma coisa, o filme, você vai contando os seus sonhos, vai filmando, você termina o filme já começa a sonhar e começa a trabalhar de novo, de pensar, né? De como você vai capturar de novo, como você vai pegar aquela história de novo para contar dentro do mundo da imagem. E a coisa será muito entero o irá oinha o irá tu sai teva de co por aí o irá ca o tu a ngaha e quero por aí ba se o jo ko ngaha e quero por aí nyande já de kuma o irá de pe nyane moino Yanera muy pai Claudia por acá aí po qua aí já tá te comaranga turubi qua já é co a purubi já qua ngana aí. A nossa cultura hoje, atravessada por tantos pensamentos, tantos conhecimentos, principalmente indígena, no caso Guarani, o Anamá, o Aiwa, entre outros, e africanos, por causa da diáspora violenta. Então, Nagô, Jeje, Yorubá,
que também tem outros pensamentos, e também é europeia, no caso, francesa e portuguesa principalmente, agora americana. Como a gente, enquanto Brasil, se existe essa nação, ou a gente do tempo da agora, nós do tempo da agora aqui nesse lugar, nesse território, no território, existe então a possibilidade de uma filosofia brasileira? Ou de um modo de produzir conhecimento, um modo de pensar brasileiro? Eu acho que o modo em geral de pensar como brasileiro, eu não posso falar assim, eu penso como um brasileiro todo, mas assim, eu penso como um Guarani, né? Então, porque Guarani é uma nação, é um povo, né? Então cada povo tem as suas filosofias, a forma de contar essas metáforas de ver o mundo, de viver, né? Paraguay tere nyungen no awa ya jawi o endua ngma na emang nami o japo yuk wapuram. Para pau re nyungen no awa ya jawi nyandene tena ikweru o endua ngma. Ko egi mana peteng te I maindo aju maru pipa ngemi makambu ikweru o monyewanga ngwa nyo kwa I maindo aije ngwa ha yara mi kwa iporam. Mas e os híbridos? Tipo, o Guarani que casa com português? Por exemplo, ou com inglês? Eu acho que quando uma pessoa casa com Guarani, por exemplo, ele tem que passar a pensar como um Guarani, né? Não tem que pensar, eu sou diferente do que você. Por exemplo, a minha esposa, ela é branca, carioca, mas eu conheci ela fazendo uma pesquisa com o Guarani. Então, hoje ela pensa como um Guarani, né? Apesar de ser uma branca, mas ela pensa, ela vê como é o mundo dos Guarani e tenta caminhar com esse mundo, né? E tenta entender a minha filosofia, a meu modo de ver o mundo, assim, né? Maneira de viver, né? De transitar esse mundo, né? Então o Guarani não tem problema se a pessoa vai para o outro mundo também. Quando a pessoa também não quer mais Guarani, ela quer ser do outro povo. Não, por exemplo, eu não é que eu deixo de ser Guarani, eu sempre sou Guarani, eu vou ser o Guarani. Mas aí, no caso, isso não quer dizer que você está indo para outra cultura, para outro mundo. Claro que hoje você tem que entender como poder caminhar esse mundo, né? Não esquecendo, então. Não esquecendo. A filosofia vai lá, mas não esquecendo. Não esqueceu de onde que você vem, né? Acho que é isso. Acho que eu já sei qual é, talvez, uma possibilidade seria que é uma linha do que é pensar, modo de pensar, filosofar brasileiro, Pode ser não esquecendo. Isso, ser não esquecendo, acho que é isso. Acho que é isso.